Graça e paz, queridos. Amém? Vamos estudar mais um pouquinho a Bíblia Sagrada. Hoje, essa semana, já estudamos a Bíblia na terça-feira. E Deus agora nos dá graça para mais um dia, mais uma quinta-feira. E hoje o nosso estudo será no capítulo 12 de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 12. A partir de agora, irmãos, a partir desse capítulo 12, nós estamos acompanhando o desenvolvimento da nação de Israel, né, desde o seu início. O que vai acontecer a partir de agora? Capítulo 12, marca no seu livrinho, marca no seu caderninho, quem está marcando, está anotando. A partir do capítulo 12, nós vamos ver os reinos de Israel divididos, irmãos, até que o reino do norte seja invadido no ano de 722 a.C., e o reino do sul vai ser invadido no ano 586 a.C. Ou seja, nós estamos caminhando, né? Então, essa divisão ela vai perdurar até o ano 722 a.C. para o reino do norte e até o ano 586, mais perto de Cristo, né? Antes de Cristo, o reino do sul. Sabemos que Davi começou o reino rachado. Davi começou bem rachado, irmãos. Davi começou dessa mesma forma que vai passar a partir de agora. Os irmãos estão lembrados, amém, irmãos? Como é que começou? Começou Davi só com duas tribos acompanhando ele, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, no início, foi só esses dois. E lá em cima, a família de Saul, assim como quando Davi assumiu o trono, e lá em cima, no norte, a família de Saul ficando com 10 tribos. Então foi uma luta tremenda no início, e agora Deus vai fazer voltar para aquele mesmo ponto que estava antes. Então, irmãos, voltando lá, está voltando para o ponto que Israel começou. Olha para mim, queridos, não olha para eles não. Por favor, estou vendo que vocês estão todo mundo olhando para eles. Não preocupa. Lembra que começou dessa forma, agora Deus está fazendo voltar naquele ponto que estava antes. O povo de Judá e o povo de Benjamim vai ficar com Roboão, lembrando que Roboão é filho de Salomão. Então o reino de Israel vai ficar de tal forma dividido. Isso só vai resolver 722 a.C., 586 depois, antes de Cristo também. Vamos lá. Roboão, neste texto que acabamos de ler, Roboão vai ascender ao trono. Roboão vai subir, né, vai se tornar rei de Israel. Mas ele vai se tornar rei não por ser escolhido de Deus. Ele vai se tornar o rei de Israel, mas não por ser escolhido de Deus, né? E o que isso vai acontecer, né? Isso vai fazer com que Deus vai fazer, com que ele rejeite o conselho dos seus anciãos, dos anciãos que serviram ao pai dele. Ele vai rejeitar o conselho dos anciãos, vai aumentar o trabalho do povo de Israel, que vai reclamar com ele que o trabalho está muito, para que ele caia, na verdade, numa armadilha do conselho dos jovens amigos dele. Então foi Deus que criou essa situação para cumprir a palavra dele, que Deus havia dito para Salomão lá atrás, e nós vimos isso, nós que estávamos estudando vimos, que Deus falou para Salomão, que ia rachar o reino, ia tirar o reino da mão dele, mas não ia fazer isso com ele com vida, por amor ao pai dele, Davi. Então Deus agora cria essa situação em que o povo vai chegar até Roboão, pedir ele para aliviar o trabalho. Ao invés de aliviar o trabalho, ele vai ouvir o conselho dos coleguinhas, amigo dele de quando ele era jovem, e o conselho dos camaradas, ao invés de aliviar o trabalho, é aumentar o trabalho. Lição número 1, presta atenção. Ao invés do rei Roboão pedir conselho para os anciãos e seguir o conselho dos anciãos, ele ouve o conselho dos anciãos. Os anciãos, irmãos, sabem, né? Os velhos, os sábios que viveu com o pai dele. Ele rejeita este conselho e vai procurar os amigos dele, a turminha dele, a juventude que viveu com ele. Quando ele procura, o conselho dos rapazes é um conselho duro para aumentar o trabalho escravizado. E o povo já não aguentava mais aquilo. Porém, é claro que tem um plano de Deus nisso. O plano de Deus era fazer cumprir
E na verdade eu diria até que é punir. Deus queria punir Salomão, e era através desse Roboão, do filho dele, que Deus ia fazer isso. Deus havia dito lá atrás para Salomão que ia fazer isso. Mas a lição para nós a gente tem que tomar cuidado com os conselhos que a gente pega, irmãos, tá? Tem que tomar muito cuidado. Ele pegou o conselho com os anciãos disseram assim: olha, alivie a carga do povo, seja amigo do povo, porque se você se tornar amigo desse povo hoje, você vai ter eles por resto da sua vida como rei. Mas ele guarda esse conselho e vai e pergunta os jovens. Os jovens vão e falam para ele: ó, diga para o povo que o seu pai deu trabalho pesado, e você vai dar mais pesado ainda. E a Bíblia diz que assim ele fez. Ele pegou o conselho daqueles jovens e fez. Com isso, irmãos, o que acontece? Que nós acabamos de ler. Vai acontecer uma revolta, porque o povo do norte, as 10 tribos do norte, elas vão se revoltar e vão escolher Jeroboão como rei. Então Jeroboão vai dominar sobre 10 tribos, e Roboão vai ficar apenas com uma tribo, que na verdade é uma tribo fora da tribo dele, porque ele era da tribo de Judá, né? Então ele vai ficar com uma tribo e vai chamar a tribo de Benjamim, que vai, na verdade, ser o reinado dele. E não era pouca gente, porque a Bíblia chega a dizer que juntando os homens de Judá e de Benjamim, dava 180 mil homens escolhidos para a guerra, para lutar. Então não era um grupo pequeno, mas não era Israel todo, né? Isso tudo fazia parte do plano de Deus para punir Salomão. Deus havia dito que ia fazer isso e agora Deus está fazendo. Porém, o contexto mostra para nós que Roboão, né, pede um conselho, não aceita, pega o conselho do jovem, aceita, e nesse conselho dos jovens é que vem a revolta. Ao aumentar o trabalho do povo, para o povo revoltou, e aí então chama Jeroboão e fala: olha, você vai ser nosso rei, nós não temos parte junto com os filhos de Davi, então vamos embora, você vai ser o nosso rei, né? Aí, irmãos, o que vai acontecer? Morrendo de medo de perder a lealdade das 10 tribos que estavam com ele, olha bem, Jeroboão tinha 10 tribos, Roboão 2, mas ele fica com muito medo de perder a lealdade dos súditos das 10 tribos, mesmo Deus tendo escolhido ele para governar sobre essas 10 tribos. É incrível como a gente tem que tomar cuidado com as escolhas que a gente faz, com as decisões que a gente toma. Deus mesmo havia escolhido ele para ficar com aquelas 10 tribos, porque Deus havia dito lá atrás, através do profeta Aías, que ia fazer isso através da vida dele. Porém, irmãos, ele fica com tanto medo de perder, na verdade, essas 10 tribos, que ele então é levado a cometer uma sequência de erros e de pecados, e esses erros vão custar o trono a ele. E então, nós vamos ver, então, como eu disse, a partir do versículo 12, aliás, capítulo 12, nós vamos ver uma sequência de altos e baixos. A partir de agora Roboão reina, e logo entra uma crise, né, o reino dividido de Jeroboão, aí nós vamos ver lá em cima e aqui embaixo, algum rei que aparece, resolve fazer a vontade do Senhor, aí Deus dá uma aliviada na carga, né, de sofrimento de Israel. Vem outro rei que não quer saber de Deus, Deus vai, pune o povo. A partir de agora nós vamos ver isso, até chegar o tempo de Jesus, naquela confusão que a gente viu, e lá ainda o povo de Israel sendo dominado pelo Império Romano, tá bom? Então veja bem, esse medo dele está registrado, irmãos, logo no versículo 25. Diz assim: Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e habitou ali. Dali ele saiu e edificou Penuel. Ao 26, disse Jeroboão consigo: olha bem, agora tornará o reino para a dinastia de Davi. Se este povo subir para sacrificar no templo do Senhor em Jerusalém, o seu coração vai se tornar a Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e tornarão ao rei Roboão. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: o povo tinha que subir para fazer sacrifício em Jerusalém, porque lá estava o templo que Salomão havia construído. Ele logo pensou, com medo de perder o povo, ele pensou: olha, agora sim o povo vai se voltar para a dinastia de Davi, vai voltar e vai servir, as 10 tribos vão servir Roboão,
porque eles vão ter que ir lá sacrificar, lá eles vão acabar, como é que eu falo? Vão acabar se revoltando contra mim e vão ficar com o rei Davi, e aí acabou, e já era. Irmãos, tudo isso ele tirou da cabeça dele e do coração dele. Tudo tirou do coração dele. Veja como o inimigo coloca, irmãos, às vezes no nosso coração, pensamentos com relação às coisas, às pessoas, às situações, para nos tirar dos caminhos do Senhor, para nos tirar do plano de Deus. Não há registro de que isso aconteceria, mas ele criou esse medo. E aí o que ele faz? Como o problema que ele via era o povo ir em Jerusalém, lá no templo, para adorar, ele cria então culto no lugar onde ele estava. Olha que confusão. Então ele institui alguns cultos, ele institui idolatria, para que o povo não tivesse que ir lá. Agora, irmãos, vamos pensar só um pouquinho aqui em Israel. O Israel, irmãos, que viu Deus fazer tanta coisa desde o Egito para trazê-los de volta, tanto milagre, mar se abrindo, né, água da rocha, água amarga, água salgada ficando água doce, pão caindo do céu, maná, codornizes, né, as roupas, os calçados, nada se gastando durante esses anos. Deus dando vitória a eles quando algum inimigo, alguém se levantava contra eles. Um Israel que viu isso tudo, irmãos. Israel que recebeu a lei de Deus, né, recebeu isso tudo. Quando o rei agora vira para eles, o rei Jeroboão vira para eles e induz eles e coloca eles dentro de uma vida idólatra, eles simplesmente aceitam. Olha como o povo é facilmente desviado dos caminhos do Senhor. Por isso a gente tem que orar o tempo todo, né? Orar o tempo todo, pedindo a Deus graça e repreendendo os falsos mestres, os falsos professores, os falsos pastores que vão ensinar coisas erradas. O povo ouve com muita facilidade, né? Eu penso assim, se nós, irmãos, se nós tivéssemos lá e tivéssemos visto tanto milagre que Deus fez, para você, me responde aí, se você quiser, você se desviaria e adoraria um bezerro de ouro? Não, ninja? É porque é isso que eu quero que os irmãos entendam aqui. Depois de ver tanta coisa, aí você vai falar, pastor, mas essa geração não viu. Essa geração não viu, mas essa geração ouviu, porque por isso que a Bíblia existe para nós. Ela existe porque foi falado verbalmente, de pai para filho, de geração para geração, as grandes coisas que Deus fez. Jeroboão vira, verso 28, irmãos, o que ele faz? Pelo que o rei, tendo tomado conselho, fez 2 bezerros de ouro. Lembra lá atrás que quando Moisés foi pegar as tábuas da lei, fizeram um bezerro. Agora eles vão fazer 2. E o povo, irmãos, freveu a adorar esses bezerros. Então a gente vê aqui que ele comete uma série de pecados, ele escolhe pecar. Ele vai e constrói 2 bezerros de ouro. Ele vai, para o povo não ter que ir lá para adorar em Jerusalém, ele faz os 12 bezerros e fala para o povo adorar ali mesmo. Aí, ele ainda chega a dizer assim para o povo de Israel, vês aqui, Israel, olha bem, vês aqui os teus deuses que te fizeram subir da terra do Egito. Ele faz 2 bezerros e fala, são esses bezerros que te fizeram sair da terra do Egito. E o povo gosta, irmãos, o povo ferve na adoração a esses ídolos. E aí o que ele faz? Depois que você tem um culto, um lugar de idolatria, de culto, né? Precisa de sacerdote. Ele vai então, institui sacerdotes fora da linhagem sacerdotal. Ele tira fora da família de Levi e constitui sacerdote. Deus também havia dito que ninguém em Israel poderia ser sacerdote se não fosse da linhagem de Arão, se não fosse entre os levitas para o serviço da casa do Senhor. Porém ele faz. E depois ele cria uma festa fora das festas que a Bíblia que o Senhor havia pedido, e para piorar a situação, ele também constrói altos para neles sacrificar. Então este é o contexto que Israel está entrando, irmãos, a partir de agora. É o que nós vamos ver, um Israel apostatado da fé, longe de Deus, um Israel totalmente pagão, totalmente no paganismo, né? E o que acontece? Essas novas religiões que Jeroboão enfia na mente do povo de Israel, né? E nela ele chega a excluir os levitas, muito vai desagradar
a Deus. Falta na verdade, aqui um SA, né? Desagradar a Deus. Muito desagradarão a Deus esse conjunto de coisas que ele vai fazer. O que ele fez? 2 bezerros de ouro, instituiu sacerdotes que não eram da linhagem sacerdotal, ele vai instituir uma festa pagã, e ele vai sacrificar nos altos tudo que Deus havia dito para não fazer. Quero que os irmãos pensem num detalhe. Deus mesmo havia dito através do profeta que ele deveria reinar sobre 10 tribos. Esse homem tinha 10 tribos nas mãos dele para governar, poderia ter feito um bom governo, um bom reinado, e é isso que ele escolhe, irmãos, é isso que ele escolhe, adorar a deuses que Deus havia dito para não adorar. Então vamos seguir para que a gente possa concluir com esse estudo e os irmãos, cada um, tirar a sua conclusão do que nós aprendemos. O que eu vi aqui? Primeiro, Roboão buscou o conselho dos ímpios e não o de Deus. E ele acaba caindo. Por quê? O reino estava todo na mão dele. Quando ele busca o conselho dos ímpios, ele cai. Ele fica com 2 tribos e 10 vão para Jeroboão. Por outro lado, Jeroboão, ao tentar agradar os homens, ao tentar agradar seus súditos, ao tentar ter os seus súditos com ele, na verdade, ele vai acabar desagradando a Deus. Para ele ter um povo na mão dele, ele vai desagradar a Deus. Ele vai, sim, ter aquele povo adorando aqueles bezerros. Então ele vai ter o povo debaixo do controle dele. Em vez de o povo ir lá para Jerusalém adorar a Deus, vai adorar na presença dele, do jeito que ele queria. Porém, irmãos, com isso ele vai desagradar a Deus. Vai acontecer 2 extremos. Eles queriam algo, receberam a ação deles, o resultado da ação deles, receberam algo mal. Roboão busca conselho de ímpio, não aceita dos anciãos, acaba caindo. E Jeroboão vai tentar ter os seus súditos com ele, mas para isso ele vai criar uma nova religião em Israel, vai introduzir a idolatria em Israel. E se os irmãos prestarem atenção, quem está lendo a Bíblia e já leu a Bíblia começando lá em Gênesis, vocês vão ver que uma das coisas que mais irrita a Deus, né? Mais irrita a Deus é idolatria, é ter outros deuses diante dele. É uma das piores coisas. Deus é Deus zeloso. Eu acho bonito que a palavra zeloso, ela significa, mais lá dentro da palavra, é ciumento, é ciúme. Então Deus tem ciúme. Por isso que ele fala, não tereis outros deuses diante de mim. É por isso que é chamado, a idolatria é comparada a adultério para com Deus. Então Deus o tempo todo ele quer ser absoluto, quer ser único, ele não quer dividir a minha nem você, não quer dividir com mais ninguém, nem com a esposa, nem com o esposo, nem com o parente, com ninguém. Deus quer que a gente seja todo dele e de mais ninguém. Deus é um Deus zeloso. Chegar ao ponto desse zelo, ser ciúme, dele ficar muito aborrecido, muito entristecido. Por isso que ele disse lá, não tereis outros deuses diante de mim. E toda vez que alguém coloca outro Deus diante dele, ele se entristece, se aborrece, e a atitude dele é muito rígida, é muito dura. E aí, irmãos, o povo escolhe esse caminho. Quando Jeroboão introduz essa religião que nós vamos ver, que ela começa com 2 bezerros, né, de ouro, ela começa com sacerdotes que não eram de Deus, né, ela começa com uma festa pagã que ele cria ela, não as festas que Deus havia ordenado, e ele vai construir altos para sacrificar. Então é assim que começa. Tão logo Salomão morre, tão logo o reino sai das mãos de Salomão, Deus também começa a cumprir. Lembrando um detalhe que é o que nós estamos estudando e nós não vamos fugir da Bíblia. Deus chega a dizer para Salomão que ele deveria ter um coração reto como o coração do pai dele, que era Davi. A gente pega Davi e só gosta de lembrar do Davi, que adulterou e tal, mas Deus mesmo vai dizer para Salomão várias vezes, todas as 2 vezes que Deus apareceu para Salomão, foi para advertir Salomão que ele deveria andar nos caminhos do Senhor, nos estatutos do Senhor, obedecendo como o pai dele, Davi. Então a gente tem que tirar aquela imagem ruim de Davi e ter a imagem que Deus tem. A imagem de Deus é essa: homem segundo o meu coração. Achei Davi, homem segundo o meu coração. E ele vai falar isso direto para Salomão. Salomão, se você andar nos meus caminhos como o seu pai andou, tanto que quando Deus decidiu rachar o reino de Israel, no capítulo 11 nós vimos isso,
Deus falou para Salomão, antes dele morrer, Deus falou para ele: olha, Salomão, o reino vai ser rachado, você vai ver o que eu vou fazer, mas eu não vou fazer isso nos seus dias por amor ao seu pai Davi. Então, se Deus fez alguma coisa boa para Salomão e não detonou com Salomão com vida, nem foi por causa de Salomão, foi por causa do pai dele. Está vendo, querido? Então, o que eu quero que os irmãos entendam? Que nós não vamos encontrar mais em Israel, a partir dessa leitura, a partir do capítulo 12, outro rei que vai parecer com Davi nas suas atitudes. O próprio Salomão foi totalmente diferente. Roboão, vocês estão vendo como ele entrou. Jeroboão, o seguinte, vocês estão vendo aqui, nós vamos ver rapidão como é que vai ser, e a partir daí vai ser assim. Acabou, querido, a glória de Israel, acabou o reino de Israel, ao ponto de Israel voltar para o exílio. Israel vai voltar para o exílio, nós vamos ver logo em seguida, amém? Então, queridos, o que acontece? Resta-nos uma coisa, que sem Deus e sem a sua direção, o homem perece em seus próprios caminhos. É isso que nós vemos. Roboão fez o que fez nos seus próprios caminhos. Jeroboão, a mesma coisa. E isso mesmo depois de Deus dar para ele um reino bem forte. Para e pensa, 12 tribos de Israel. 2 ficam com um e 10 com outro. Quem é que era o maior reino ali, sem dúvida? Era o que tinha 10. E o camarada que tinha 10 resolve enfiar uma religião idólatra para causar a ira, né, causar a ira de Deus, a angústia, né, de Deus sendo derramada sobre o povo. E isso por causa de um líder, por causa de um rei, né? Então aí a gente precisa pensar nisso. Olha, o que nos resta é o quê? Entender que sem Deus e sem a direção de Deus, o homem só vai fazer coisa errada. O homem sem Jesus só erra. Essa é a verdade, né? O homem sem Deus, ele só vai errar. Tinha até um hino assim, né? Um hino, o homem sem Jesus só erra, né? Sem Jesus o homem, eu não lembro mais, que é mais antigo. Queridos, é isso aí, tá? Assim a gente encerra o capítulo 12, que traz aí a divisão do reino. Basta você marcar, a partir de agora, reino dividido, reino rachado. É uma luta que é até difícil, a leitura fica até difícil. A partir de agora, se você gosta de ler e estudar, né, quem não passou por isso ainda, tem que marcar bem. Se você está lendo reino de Judá, reino de Israel. Apesar que Judá é uma tribo de Israel, mas vai haver sempre esse racha. A tribo do norte, o reino do norte e o reino do sul. O tempo todo vai ser assim. 10 tribos no norte, 2 no sul. Uma confusão nós vamos encontrar e a gente tem que anotar isso para não poder perder. Que às vezes você vai pensar que está pensando num reino e está pensando no outro. Ou seja, o reino que está na casa de Davi é qual? Vamos ver. É o de 2 tribos ou de 10? De 2, é só isso. Se começar assim para lá, irmão, vamos fazer isso aqui como se fosse uma escola bíblica, né, dominical mesmo. Anota lá. Então, a casa de Davi, a linhagem santa, ela vai ficar com 2 tribos só, e a linhagem que é de Jeroboão, que não tem nada a ver, vai ficar com 10. Isso porque Deus está punindo Salomão por causa dos pecados, que não foi um, foi muitos pecados de Salomão, né? Ele desobedeceu a Deus tendo muitas mulheres, ele desobedeceu a Deus tendo muito carro, muito cavalo, ele desobedeceu a Deus tendo muito ouro e muita prata, e Deus tinha falado na lei, lá em Deuteronômio, não faça isso, ele fez. Então isso foi aborrecendo Deus, e Deus aí no final não aguentou, quando o Salomão, por causa das mulheres dele, ele começou a adorar aqueles deuses, e nós vimos o monte de Deus que ele começou a adorar. Deus ficou aborrecido e falou: olha, acabou, não vou cumprir o que eu falei com você, você não vai seguir, mas eu vou deixar uma tribo com Davi, porque Davi me honrou, mas por você estaria tudo acabado. É só os irmãos gravarem. Então a linhagem real, a linhagem santa, a linhagem escolhida, a linhagem que vai nascer Jesus, está levando a pior aqui. Está só com 2 tribos, que na verdade é Benjamim e Judá, porque é a tribo deles, né? É a tribo deles mais uma, no caso, que formando 2, Benjamim e Judá. E Deus arrancou de Israel 10 tribos, deu para Jeroboão. É isso que nós vamos encontrar, como eu disse no primeiro slide. Isso só vai acabar no ano 722 a.C., o reino do norte, né? Quando vai acabar essa divisão, e o reino do sul é no ano 586 a.C., aproximadamente, é claro que a Bíblia não relata número de data. Então guarda isso, a linhagem santa está perdendo 2 tribos, a linhagem que não tem nada a ver, de Jeroboão, Deus só... E um detalhe, tá, irmãos? Deus não está tirando 10 tribos e dando para um rei fora da linhagem,
Porque Deus é bonzinho, Deus quer fazer isso. Não, 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 não. Deus está fazendo, lembra disso, para punir o pecado de Salomão. Então isso tudo é dentro do plano de Deus. Não é o melhor de Deus, mas é o plano de Deus. Uma determinada pessoa começou a me pressionar para tomar uma posição com relação ao Brasil e tal, né? Pastor, a igreja tem que fazer tal. Eu peguei e falei para essa pessoa o seguinte: eu como pastor, eu tenho um papel. Meu papel é orar e levar a igreja a orar, né? Agora, ir para a rua, cada um vai, cada um tem o direito de ir, e a igreja não vai prejudicar ninguém, só se brigar e bater e tal. Mas aí eu falei explicando por ele, e depois eu falei para ele uma coisa. Eu falei: agora, meu irmão, você conhece a Bíblia tanto quanto eu. Se um povo pecar e desagradar a Deus, e Deus determinar que aquele povo vai comer o pão que o diabo amassou por causa do seu pecado, não adianta fazer nada. E adianta? É isso que nós estamos estudando na Bíblia, irmãos, entendeu? Aí o camarada recuou, porque ele entende de Bíblia, né? Estudado, fez curso de teologia e tal. Ele recuou e nem me respondeu, porque não tem resposta. Não adianta, querido, a gente ficar agora muito doido e muito envolvendo e tal. Você tem que ter discernimento. Nós falamos isso aqui terça-feira no estudo. Você tem que ter o dom de discernimento e discernir. Se o Brasil tiver que passar, irmão, pelo cajado de Deus por causa do pecado do Brasil, nada vai impedir. A gente pode orar, a gente pode tiver que fazer, porque se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Quando Deus tem um plano para uma nação, agora você falar, mas o Brasil é do Senhor, isso, aquilo, eu concordo, mas uma geração vai ter que sofrer aquilo que Deus disse que ia sofrer. Você não viu lá, Deus agradou de Davi, cumpriu a palavra com Davi, né? Deus vai e desagrada de Salomão e fala: vou rachar o reino, e agora a geração futura vai pegar um reino rachado. O que aquela geração tinha? O que ela fez de mal? Porém, Deus disse que ia rachar e está rachando. Então, a gente precisa de entender o plano de Deus e colocar os fatos, os acontecimentos dentro da Bíblia. Eu tenho certeza absoluta que se nós, esta geração, se humilhar, buscar a face do Senhor, se converter mesmo dos nossos maus caminhos, ainda que a nossa geração não veja, a geração seguinte vai colher o fruto da nossa postura. Agora, se a gente quebrar pau, querido, se a gente ir para confusão, esquecer de Deus e não nos converter a Deus, Deus vai falar para nós, da nossa geração: porque vocês fizeram isso, eu vou fazer aquilo. E aí arrebenta. Primeiro a gente planta, querido, né? E depois colhe, amém, querido? Primeiro planta, depois colhe. Davi plantou, né? Davi foi um homem bom, reto aos olhos do Senhor. Pecou, Deus falou que ia detonar com ele. Ele se arrependeu, pediu perdão. Deus foi, pôs o filho dele, Salomão, para reinar no lugar dele. Ainda prometeu: Salomão, se você cumprir e andar bem direitinho comigo, igual seu pai andou, o reino vai ficar para sempre na sua mão. Aí vai o Salomão, faz o quê? Davi plantou, Salomão colheu. Mas o que Salomão plantou? Mal. Agora a próxima geração vai colher mal, essa que nós estamos lendo a partir do capítulo 12. Não tem esse negócio. Deu para entender, irmão? Acho que ficou claro, não ficou? Então a gente tem que acompanhar a leitura e aplicar na nossa vida. O que nós hoje aqui, 2021, estamos plantando para os nossos filhos colherem? Para o futuro colher? Eles vão colher. Eu estou gostando de ver que o Brasil está num movimento muito grande, pelo menos de levantar o nome de Deus, né, irmãos? A gente está vendo muito Deus, né? Está vendo muito oração. Então isso é uma boa semente, tem que continuar. Agora a gente não pode confundir e pensar que a solução vai vir porque nós vamos parar o Brasil, não, a solução vai vir se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar. É a chave, querido, é a chave. Aí a gente planta, vamos colher. É o que a gente plantar hoje, não vamos colher hoje, vamos esperar e Deus vai dar a colheita, seja para nós nessa geração, seja para a próxima geração, né? Vamos lá, só para a gente encerrar. Estados Unidos é um país muito próspero, quem morou lá sabe, e quem não morou pode ver nas notícias como é que é. É um povo sábio, é um povo que come os Billy Graham da vida. Eu não sei quantos anos o Billy Graham morreu ou não, mas deve ser uns 90 por aí, não é? Por aí, não é? Billy Graham morreu por aí. Então, quer dizer, essa geração está comendo o que grandes pastores plantaram há 90 anos. Agora estão morrendo. Eu quero ver o que essa turma está plantando para a geração seguinte comer. É um país que mandou missionar para o mundo todo. Na minha adolescência, na minha juventude, a gente escutava pela televisão evangelista pregando, pastor pregando, era americano, o brasileiro não pregava muito não. Aqui nessa igreja mesmo já teve gente
que testemunhou que aceitou Jesus escutando, acho que é o Jimmy Swaggart pregando, um negócio assim. Então, querido, é um povo que mandou o evangelho para tudo quanto é buraco que existia, plantou. Hoje o povo, hoje a nação colhe. Agora, e nós estamos plantando o que, querido? O que nós estamos plantando? A geração futura vai colher o que a gente plantar. Se a gente não plantar nada, eles não vão colher nada. Se a gente plantar no reino de Deus, tá vendo? Eu gosto daquela frase, invista no reino de Deus e você vai receber de Deus. Aquilo ali é uma mão, ficou bem apagadão, mas é uma mão jogando a semente na terra. Eu entendi que investir no reino de Deus é plantar uma semente. Você planta, ela vai germinar, ela vai crescer. Agora, nós estamos plantando no reino de Deus, a geração futura vai colher o que a gente está plantando. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Muito obrigado, Deus, bendito é o teu nome. Te agradecemos, Senhor, pela tua imensa graça e misericórdia derramada sobre nós. Meu Deus, temos aprendido na tua palavra que o Senhor está sempre pronto para nos ouvir, de braços estendidos para nos receber, e muitas vezes nós distanciamos do Senhor. Tenha misericórdia, eis-nos aqui. Pedimos ao Senhor, estenda a tua mão, nos ajuda. Nós queremos, ó Deus, ser abençoados pelo Senhor, e muitas vezes nós nos distanciamos do Senhor no meio de tantos afazeres, mas eis-nos aqui clamando a tua ajuda, a tua misericórdia. Muito obrigado, sabemos que podemos depender do Senhor e sabemos em quem nós temos crido. Muito obrigado mais uma vez, eu te peço agradecido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia. Obrigado, queridos, Deus abençoa, te dê uma ótima noite na presença do Senhor.